Boa tarde, Campina Grande. São 12 horas e 36 minutos e estamos de volta com JS, o Jornal da Shalom, na rádio que transmite a paz. E agora com o advogado Ricardo Wagner. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Raline. Boa tarde, Listian e os Marcos, né, aqui na técnica. Muito obrigado aí pelo convite. E estou à disposição sempre que precisar para a gente poder discutir. Esses assuntos assim, eu sempre gosto de ligar para você, né, Ricardo? Ricardo, a gente teve a semana passada mais uma polêmica do governo federal, né, no caso da condenação de Daniel Silveira pelo STF, que deu a perda do mandato e dos direitos políticos de 8 a 9 anos de prisão, né? Logo em seguida, praticamente no mesmo dia, né? Foi no outro dia, mas pelo horário, praticamente no mesmo dia. Sim. O presidente, que num feriado se pronunciou, né? Sim. Que é raro ele trabalhar no feriado, mas nesse dia ele. Perfeito, bem observado. Né? Como tá andando de jet ski, né? Geralmente ele tá ali do jet ski, comendo um camarãozinho e tal, etc e tal. Deu um indulto já, né? Quando nem terminou de um processo de condenação do Daniel Silveira. Até onde esse indulto do presidente foi constitucional? Olha, Raline, é interessante observar o seguinte, Daniel Silveira foi condenado por 10 votos a 1, né? Supremo Tribunal Federal. Um colegiado, né? Uma decisão colegiada, né? Com base em 3 crimes, né? A Suprema Corte entendeu naquele momento, né, que ele cometeu o crime sim. Então, o que é que ocorre? Como você me falou, né? No outro dia, logo após a condenação, veio essa questão do indulto do presidente. Do ponto de vista constitucional, né, do ponto de vista da própria Constituição, é atribuição do presidente conceder indultos, né, e graça. O que é que ocorre, na verdade? É que o que se tem de forma mais usual, né, é aquele indulto natalino, né? Todos os presidentes, desde a redemocratização, sempre concederam um indulto natalino, né? Aquele indulto coletivo, né, que atinge uma quantidade indeterminada de pessoas e que é entendível na perspectiva de quem, digamos assim, de quem atua, né, na criminologia, né, nessa área, etc., é de que isso é uma forma de política de Estado, né, de concessão de clemência a alguns presos que preenchem alguns requisitos, né, como, por exemplo, os crimes não violentos, né, aqueles crimes assim, de menor potencial, pessoas, inclusive, que estão de reclusão, né. Então, esses requisitos, ele é individualizado e é aplicado pela vara de execuções penais de cada estado, de cada comarca, etc., né? No caso da graça, né, apesar de que a Constituição não recepcionou, também é uma prerrogativa do presidente, está lá no artigo 84, inciso 12 da Constituição. Porém, esse instituto nunca foi utilizado, nem mesmo na ditadura, pelo menos não há registro. Eu não tenho conhecimento desse instrumento ter sido utilizado, nem na redemocratização, nem muito menos na própria ditadura militar, né? Tem algumas situações específicas, pontuais, em que alguns presidentes... E esse instituto ele está quase, digamos assim, em todas as democracias do mundo, né? Porém, não há um uso habitual, porque esse instituto, a graça, ele é resquício da monarquia, né? Então, a questão da prerrogativa do presidente, ela é constitucional. Isso é comum em outros países? Olha, foi nos Estados Unidos na década de 70, né? Foi concedido, né? Os Estados Unidos tem uma tradição assim de conceder alguns indultos, né? Donald Trump, agora no final, quando perdeu o mandato, concedeu o indulto, não me lembro agora especificamente a quem foi, mas foi um indulto também individual determinado, né? No Brasil, não. No Brasil nunca foi usual. É a primeira vez em que é utilizado, né? O que é que ocorre? Inclusive já tem uma ação do Rede, né? O partido Rede entrou com a ação do Supremo Tribunal Federal para justamente pedir digamos assim, anulação, a anulação desse instituto, né? Ou a própria inconstitucionalidade dele. E aí o Supremo, como, digamos assim, como sendo o guardião da Constituição, né? Ele tem a prerrogativa de fazer análise, de fazer, digamos assim, controle de legalidade, analisando de fato se o indulto ele realmente preenche, né? Eu entendo o seguinte, eu entendo que o indulto ele foi fundamentado, tá? O presidente fundamentou lá, inclusive, dizendo que entende ali que não é o caso, trata-se de crime de opinião,
né? E de que fere também a liberdade de expressão. Mas o que acontece? O presidente não é um órgão julgador, né? Ele está dando uma interpretação dele, mas que essa interpretação tem que ser dada ao Supremo Tribunal Federal, né? No sentido aí de ser, digamos assim, de dar a última palavra. Como dizia o ministro Aires Brito, né? O Supremo é a última trincheira da democracia. Então, o decreto ele vai sim, né, ser levado à Suprema Corte, já está, inclusive, lá, né, caiu acho que na relatoria de Rosa Weber, que creio que vai levar para o colegiado, para que o Supremo possa decidir, né, a constitucionalidade de fato desse decreto, se ele, de alguma forma, foi, digamos assim, vinculado às questões constitucionais, ou se realmente há um vício ali, né? Seja de desvio de finalidade, né? Seja de, digamos assim, de violação à própria decisão do judiciário. Tem se discutido muito, doutor, entre o executivo e o judiciário. A gente vê muito essa briga entre o Bolsonaro, o executivo, o poder executivo e o judiciário, mas especificamente por alguns componentes, né, do STF. E André Mendonça, ele votou a favor. André Mendonça, quem não sabe, foi o indicado por Bolsonaro para ocupar a cadeira do STF. E ele foi favorável ao voto, né, à criminalização, no caso do deputado Daniel Silveira. E houve um radicalismo muito grande, chamando o André Mendonça de traidor, e ele justificou que o voto dele foi pautado na legalidade, e de fato na legalidade, sim, porque a liberdade de expressão a gente sabe que ela não é absoluta. Ela não é absoluta. Limites, né? Tem limites. E a gente vê muito o que acontece hoje no Brasil, né? A gente estava se discutindo muito aquele check and balance, né? Que é a questão da limitadora dos poderes, ou seja, o poder ele tem que ser limitado por outros órgãos para não ter o excesso do poder, né? O abuso do poder. O chamado freio e contrapeso. Freio e contrapeso, check and balance. E a gente vê o seguinte, todo esse direcionamento, por exemplo, do executivo é contra um determinado, no caso, contra então Alexandre de Moraes, e agora se voltou contra realmente a instituição STF. Isso é um problema muito grande, né, que a gente vem enfrentando hoje na nossa democracia, que hoje o STF ele é um dos poderes regulamentador da nossa Constituição. Ele consegue regulamentar, consegue impedir certos atos antidemocráticos, que foi o caso do deputado. E o que é que o senhor acha desse atrito entre o poder executivo e o judiciário, na sua opinião? Olha, de fato, dentro do contexto atual, né, agora saindo um pouco do juridiquês, da técnica jurídica, mas obviamente não tem como não fazer uma análise política, tendo em vista que essas questões estão entrelaçadas, né? De fato, há uma radicalização, né? Há uma politização da justiça hoje no Brasil, né? Mas isso é comum, né, digamos assim, em todo lugar, né? Por exemplo, quando você indica ministros, muitas vezes, né, espera-se, né, que esse ministro vá atuar de acordo com o alinhamento, né, do presidente que o indicou, ou dos grupos que estão alinhados, que é no caso de Bolsonaro, né? No caso de André Mendonça, no meu juízo, né, eu não me surpreendi porque, apesar de toda aquela questão, né, mediatizada, né, na época da indicação dele, dos setores religiosos, etc., fizeram uma pressão muito grande para que na verdade o homem de Bolsonaro não era o Mendonça, inclusive o Mendonça gera uma certa desconfiança, seria o Aras. O Aras é mais subserviente, né? A questão digamos assim, do pensamento do presidente. Mendonça não, Mendonça já era um cara assim, um garantista, já tinha vários, né, entendimentos assim, dele se posicionando no sentido de atuar de acordo com as questões legais, etc. Então, para mim não foi uma surpresa, né? Então, o que é que acontece? Isso parece que, de alguma forma, prejudica, né? Cria um certo estresse nesses poderes, ao ponto de você entrar numa crise institucional aguda, profunda, num período, digamos assim, praticamente pré-eleitoral, né? Isso pode acirrar determinados grupos e pode chegar até a violência, pode ser até a vias de fato, no sentido de você acirrar uma violência, né, nos grupos, nos eleitorados, etc. Então, isso é muito perigoso, né? Essa radicalização, né, e essa politização da justiça, no sentido de que você aí encontra, né, você escolhe determinados atores para serem assim, digamos assim,
guerreados, né? Não vou usar nem o termo guerra, mas de ser feito chacota desses ministros na rede social, até o ponto de você chegar, né, a uma ameaça propriamente dita, como foi o caso do Daniel Silveira, e não só ele, né? A Saru Inter. Chegaram, inclusive, né, ameaçaram entrar no prédio lá, né? Então isso é muito perigoso, porque de alguma forma você deixa assim, você acaba estressando esses poderes, né? Fazendo com que as coisas sejam conduzidas assim, né, digamos assim, dentro da sua normalidade institucional. Ricardo, tem outra questão que estão discordando aí, né? É o fato se o Supremo poderia deixar Daniel Silveira inelegível, que isso não seria uma competência da Câmara, já que ele é um deputado federal? Então, Haline, teve até um posicionamento, acho que de Rodrigo Pacheco, né, dizendo que não é atribuição do parlamento, né, essa questão. Né. O que é que acontece? Né? No caso desse Instituto Graça, né, ela simplesmente só perdoa a execução da pena. Os efeitos da pena, eles permanecem. Né? Os efeitos, inclusive, são efeitos civis, como a questão da suspensão dos direitos políticos enquanto perdura a pena e, no caso dele, né, tornar ele inelegível. Né? Isso não alteraria. Inclusive, jurisprudência já pacífica do próprio STF. Né? Não sei se você se recorda naquele caso lá de 2017, do duto de Michel Temer, né, que foi, enfim, teve todo um reboliço, porque diziam que ali ia beneficiar determinados presos da Lava Jato. Né? Porém, o judiciário, né, digamos assim, o Supremo judicializou, né, foi judicializado aquele decreto, inclusive suspenso, né, em um primeiro momento. Mas o que é que acontece? Inclusive, naquele julgamento, o Supremo entendeu isso aí, por isso que eu acredito que, né, o Supremo sim vai fazer, aí um juiz de legalidade desse decreto, entendeu que o Supremo tem essa prerrogativa de fazer o controle de legalidade de atos presidenciais. Né? Isso aí já é pacífico. O que vai ser discutido lá, né, a meu ver, é o seguinte: se os efeitos, o indulto é inconstitucional? Não, o indulto é constitucional ou não é inconstitucional? Isso vai ser decidido no Supremo. O indulto, o decreto do presidente está ali cometido algum desvio de finalidade, vai ser observado isso também, nesse sentido, né? Até porque é totalmente interesse dele, é um aliado. Totalmente dele. Isso. Como ele fundamentou, porque a graça, né, você não precisa fundamentar. É um ato individual do presidente, é uma prerrogativa dele, né, privativa, e ele não precisa fundamentar, mas só que ele fundamentou. O presidente deu interpretação aquilo que o Supremo já tinha interpretado como crime. Deu interpretação diversa. E como eu disse aqui, o presidente não é. A presidência da República não é um órgão julgador. Né? Então ele deu uma interpretação da qual ele não tem competência para tal. Então isso também vai ser analisado pelo Supremo. A outra questão, Haline, é os efeitos, se esse perdão da Daniel Silveira, né, vai atingir, se os efeitos dele vão atingir para trás, digamos assim, se esse perdão vai atingir também as questões dos efeitos da pena, como eu acabei de falar, né, a suspensão do direito político e a perda e ele tornando-se assim inelegível, né, e se de alguma forma tem outra questão que eu acrescento, é que de fato, como você falou no início, né, a pena em si, Daniel Silveira, ela não foi ainda definitiva, porque ainda está em grau de recurso. Tudo bem que você tem um recurso apenas, né? Seria um recurso de esclarecimento, que seriam os embargos. Porém, é necessário que haja um trânsito em julgado. Como não houve o trânsito em julgado, né, não tem ainda certidão de trânsito em julgado. Então, para todos os efeitos, Bolsonaro decretou ali o perdão a Daniel Silveira de uma pena que nem existia, digamos assim, no mundo jurídico, porque é necessário que haja um trânsito em julgado. Após isso, né, os autos são encaminhados para a vara da execução penal para que a vara da execução penal possa iniciar o cumprimento da pena. A partir disso é que poderia, né, eu diria que nesse sentido ele foi até um pouco mal assessorado. Né, ou não, né? Uma coisa, digamos assim, um decreto para incitar a militância, né? Muito mais para, digamos assim, para movimentar as redes sociais bolsonaristas. É possível isso. Né? Perfeito. Agora, veja bem, isso é muito perigoso, né? Se o Supremo mantiver, né, o decreto ipsiliteris, isso pode abrir um precedente muito perigoso, tendo em vista que isso nunca aconteceu no Brasil, nunca foi concedido uma graça, né? Porque pode abrir um precedente para que, né, outros condenados, né, venham a ser beneficiados, né, inclusive aliados, por exemplo, os próprios filhos que estão aí, praticamente os 3 filhos, os 4 filhos envolvidos em processo, né? Então isso é um precedente muito perigoso, né, a meu ver. E aí, digamos assim, trazendo um pouco da tua questão anterior, né, tem um jurista que eu gosto muito, que é von Litz, né,
sobre essa questão da graça, que é uma certa clemência, né? Indulto vem de indulgência, né? Ele disse o seguinte, que é muito perigoso o uso imoderado, porque você desprestigia, né, as decisões judiciais, você fragiliza, né, o poder judiciário e leva a população àquela sensação de impunidade. Então, esse uso imoderado desse instituto, né, ele pode levar esse descrédito, sim, do poder judiciário. A gente vê muito, né, essa briga. E a gente teve uma decisão, a primeira decisão que foi feita, foi debatido muito nas redes, muitos juristas, e o que a gente vê muito é o seguinte, alguns juristas lados mais extrema-direita e outros da esquerda, um defende e outros não defendem, a gente vê um conflito muito grande de ideias dentro desse caso aí. E esse conflito ele começou, não foi de agora, né? Foi de trás, quando uma decisão monocrática, inclusive eu fui até contra essa decisão do Alexandre de Moraes, o ofendido julgar, né? O ofendido julgar, eu acho que isso sai todos os preceitos que a gente entende sobre a questão atropela, né? Atropela assim, a ritualística do processual. E quando teve essa decisão colegiada, eu respeitei de pronto. Agora foi uma decisão realmente respeitável. E eu até falei, não foi, Raline, aqui no programa, disse, não, desrespeito uma decisão onde o ofendido ele julga alguém, ele vai realmente colocar uma parcialidade ali no julgamento dele. Né? E isso afetou realmente, vamos dizer, um pouco a estrutura, né, de alguns apoiadores mais assíduos do extremismo bolsonarista, para tentar realmente deslegitimizar o STF. Né? E agora com essa decisão colegiada, a gente vê realmente isso indo, né, à tona. Né? Perfeito. É interessante o seguinte, e aí eu até entendo, né, o porquê digamos assim, do presidente escolher o ministro Alexandre de Moraes, né, como também Barroso, né, no sentido daquela questão das urnas eletrônicas, né, porque Alexandre de Moraes, a partir de setembro, vai ser, digamos assim, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Né, e como Alexandre de Moraes foi um ministro, digamos assim, muito incisivo na questão aí desses bolsonaristas mais radicais, né? Então aí me parece que foi uma coisa realmente pessoal. Isso é uma questão pessoal, né? E que o presidente utiliza isso como uma ferramenta eleitoral, como ele vem utilizando nesses eventos dos quais ela aparece, né? As motociatas, né? Que eu entendo que ali são campanhas, campanha antecipada, campanha eleitoral antecipada, e isso viola o artigo 23 do Código Eleitoral. Né? Mas isso é proposital, né? Essa escolha desses ministros, por quê? Porque aí ele mantém essa militância aquecida, né? E mantém figuras para poder atacar. Você observa que todos os eventos que ele faz, você pode olhar as pautas, é sempre pauta de ataque, sempre tem alguém sempre digamos assim, alguém para se lançar pedra, né? E a escolha do ministro Alexandre de Moraes não foi em vão, né? E aí eu concordo com você no sentido de que houve alguns excessos nesse inquérito de Alexandre de Moraes. Inclusive, no meu juízo, como criminólogo, né, a pena, no meu sentido, foi alta. Né? Foi uma pena muito alta, claro, do ponto de vista dos crimes ali perpetrados. Né? E aí, de fato, agora o que é que acontece? Não é porque o inquérito, digamos assim, teve alguns atropelos, né, que o presidente vai vir com um decreto desse, né, no sentido de acirrar uma decisão judicial, né, de você, de alguma forma, ferir a separação dos poderes, tendo em vista que o Supremo entendeu um dia anterior que o Daniel Silveira, né, tinha que ser sim condenado nos crimes que foram, digamos assim, colocados ali na denúncia da Procuradoria-Geral da República, né, e que no outro dia vinha o presidente dar uma interpretação diversa. Né? Então, de fato, isso é muito perigoso e, como eu disse anteriormente, abre um precedente, né? Muito, digamos assim, complicado, e a gente não sabe, né? É tudo muito imprevisível, né? Agora que você falou, achei demais. Eu achei demais, assim, né? O negócio é tão político, assim. Daniel Silveira vai dizer 8 a 9 anos. Tem coisa tão pior do que o STF libera aí. Né? O próprio Disseu mesmo, era para passar 7, 9 anos. Isso, né? Diminuíram para 2 anos a pena do cara. Perfeito, né? Perfeito. Que é um crime de corrupção que tá bom. Ok, eu sei que Daniel Silveira cometeu um crime, mas muito pior você roubar milhões do que você falar contra o STF. Você pega o 121, né, do Código Penal, que é matar, né, que é de reclusar de 6 a 21 anos. O cara for réu primário, cumprir 6 anos, dependendo.
Se for um homicídio simples, né? Sobretudo. Simples, você pega aí crime de matar, né? Ou seja, o crime que o STF imputou para o mesmo Daniel Silveira é maior do que, no caso, o artigo 128 do Código Penal. Perfeito. E isso gera um estresse, né, no sistema muito grande. O próprio André Mendonça disse que por ele seria 2 anos, acho que foi alguma coisa assim, né? Que no entendimento dele, 2 anos já estaria bom. Perfeito. Isso. A pena foi alta, sim, né? E aí realmente isso mostra como, quando você de alguma forma atua, digamos assim, no sentido de você querer assim, fazer uma, né, colocar o seu ego, o que um jurista que eu gosto muito de ler, que chama de o juiz solipsista, aquele que dentro do seu juízo moral, né, julga de acordo com as suas questões morais e esquece muitas vezes a legalidade, né? Então, isso é muito perigoso porque colocou o Supremo agora numa saia muito justa, né? Na questão de... E aí, se suspende-se o decreto de Bolsonaro, o que é que acontece? A gente não sabe, né? A gente não sabe o que é que vai acontecer. Então, é tudo muito imprevisível. Né? Quando há esses excessos, assim, tanto de uma parte como de outra, né? A gente fica aí, digamos assim, à mercê das contingências, das quais a gente não sabe ainda. Ricardo, outra coisa. Um indulto não tem limite? Porque no caso foi uma decisão colegiada. Digamos que já tivesse sido tudo, já tivesse passado por todos os trâmites. Foi uma decisão colegiada, né? O que fortalece ainda mais a pena. É isso dentro da questão jurídica. Perfeito. O indulto ele não tem um limite, ninguém pode parar o indulto de um presidente. Não tem até onde o presidente pode chegar. Então, o indulto, né, ele é um instituto, como eu te disse, é uma prerrogativa do presidente. Todo indulto natalino, eu vou pegar o indulto natalino, que é o indulto natalino, digamos assim. É o mais comum. É o comum, né? É o que sempre foi utilizado, né? E não a graça, que a graça é um tipo de indulto, né? Ele, quando ele é editado, ele tem determinados critérios, como eu acabei de falar. Então, os limites dele estão determinados pelo próprio texto, né? Que seria aquelas questões dos crimes não violentos, né? Dos crimes, digamos assim, daquelas questões de comutação de pena, né? Quando você aplica uma pena mais branda, né, em detrimento da anterior, então você aplica seu indulto. Então, o próprio indulto, o limite dele já está determinado no próprio texto. Perfeito. Porque o de Daniel é um crime político. Seria um crime político? O crime de Daniel Silveira seria o cara. Não, o crime dele foi um crime que atentou contra as instituições democráticas. Um dos crimes, né? E depois aí tem a questão do artigo 344 do Código de Processo Penal, né, que a questão é o seguinte, que através digamos assim, das redes sociais, ele colocava pressão, né, para que se beneficiasse. Isso, perfeito, para que ele pudesse, digamos assim, pressionar os julgadores no sentido de se beneficiar, né? Então, os crimes foram crimes, de alguma forma, inclusive um dos crimes está vinculado à Lei de Segurança Nacional, né? Os crimes foram contra as instituições, né, as instituições democráticas. Para o ouvinte entender, não foi só uma crítica. Ele incita. Não, foram ameaças, de fato, ameaças concretas, né? Veladas, inclusive, incitado, né? Isso, perfeito. E se o Daniel Silveira, ele não tem um histórico muito, digamos assim, o histórico dele é um histórico bem complicado da polícia, né? Ele foi expulso da polícia, né? Respondeu vários processos ali administrativos, né? Dizem que ele é miliciano. Dizem, né? Isso. Já foi autuado por vendas de drogas. No caso que eu falo drogas, é aqueles anabolizantes. Isso. Ele é um menino, assim, então ele é uma figura assim, do ponto de vista. Aí eu não estou falando aqui da pessoa dele, mas dele enquanto figura pública, né? Ele é um deputado inexpressivo, né? Do ponto de vista, digamos assim, um deputado que não tem um projeto, nunca é só crítica, assim, só crítica, perfeito, né? Nunca colocou um projeto em votação importante que mudasse a vida da população, etc. Então, ele não tem um histórico assim, o histórico dele já é um histórico, digamos assim, de condutas, né? Um tanto duvidosas e até criminosas. Porque assim, é importante a gente falar isso, Ricardo, porque muita gente acha que quando a gente está condenando, eu acho que foi alto, não que eu não acho que ele não devia ter uma pena, só acho que foi alto. Perfeito. Mas que não é porque está ferindo a liberdade de expressão, que as pessoas acham que é porque simplesmente ninguém pode falar mais nada o que pensa, né? Que ele falou contra o STF e por isso ele está sendo julgado. Não é porque ele falou contra só apenas o STF, é porque ele citou violência contra o STF. Citou violência a determinados ministros, né? Ele identificou quais seriam os ministros que deveriam ser atacados, né? Incitando as pessoas a entrar lá, cortar a cara, inclusive cortar a cabeça dele, né? Aquela cabeça de ovo, como está na própria...
todos cabas safados. Eu Exatamente. posso dizer isso. Eu atua a favor de mim na rede social e eu tô aqui chamando vocês pra gente invadir o STF, pra gente entrar lá no STF, E né? cortar a cabeça. Cortar a cabeça. Brutal, é uma coisa, enfim, né? Expulsar todos de lá, mas prendê-los, ele assim, Fechar. para o Inter. Basta lembrar que, inclusive, uma janela foi quebrada e tudo, né? Salvo engano, teve um voo rasante, assim, perto do Supremo, que tremeu lá. A casa do ministro também, de pessoas na frente da casa dele, né? Perfeito. Então foi uma ameaça velada, concreta, né? Não Com foi só uma incitação. opinião, né? É incitação à violência. Totalmente, né? Então, de fato, isso aconteceu. E o Supremo, por 10-1, entendeu sim que ele cometeu crimes, né? Então não seria o presidente através de uma graça que pode assim dar uma interpretação diversa, né? Perdoando, né? E quando ele perdoa, diz Daniel assim, Silveira. que ele fez não foi nada errado, significa que você pode ir lá e incentivar a fechar o STF, pegar a cabeça dos ministros. Totalmente, tirar, né? etc. É isso. Se esse decreto não for, digamos assim, de alguma forma revisto, né? Do ponto de vista das suas formalidades, né? É possível sim abrir um precedente muito perigoso no Brasil. Agora interessante, né, doutor, porque esse grupo muito radicalista, né? Principalmente o Flávio Bolsonaro, ele no Senado ele votou contra a lava-toga, né? O Senado ele ia abrir uma investigação dentro que quem julga na verdade alguns processos contra o STF seria o Senado. Sim. E o Senado abriu um preceito para tentar fazer algumas investigações, no caso uma investigação específica, e o próprio filho do Bolsonaro foi contra essa investigação. Né? Em troca de quê? Teve alguma coisa teve aí no processo. Tanto que o processo dele, de algumas investigações de rachadinha, eles foram arquivados. Né? A gente vê muito isso. E eles tentam demonizar a instituição. Eu falo muito aqui, doutor, o seguinte, eu falo essa frase para todos. Você tem um boi e o boi está com carrapato, você não vai matar o boi para preservar o carrapato, você mata o carrapato para preservar o boi. A gente tem que preservar nossas instituições federais, no caso o STF, se tem alguns componentes lá que realmente apresentem algum vício de ilegalidade, a gente tem que entrar nos meios legais. Quem é? O Senado. Perfeito. O Senado tem que fazer essa investigação. Não por um mero discurso de ódio, de tirar na bala, como o próprio filho falou, que um cabo e um soldado ia lá. Enfim, são discursos como esse que nós, como sociedade civil, devemos condenar. Repudiar e condenar esse tipo de... Porque hoje, né, vai ser o STF e amanhã pode ser eu, pode ser você. Né? Às vezes, por exemplo, a maioria das decisões de João Mendes eu acho terríveis. Eu não gosto. Mas, né, não é porque a gente não gosta de um ou dois, três, que a gente pode incentivar as pessoas a usar violência. Né? Se você observar boa parte dos protestos, né, digamos assim, dos protestos pro presidente da República, uma das pautas é o fechamento do STF. Né? Quando não, né, é a excrescência da volta da ditadura, né? A instalação do AI-5, não tem noção, né, o que é o AI-5. As pessoas... Perfeito. Então isso nunca foi visto. As né? pessoas acham que o AI-5 é só o fechamento das instituições. Não. É a liberdade de você sequestrar, matar, estuprar sem dar satisfação. Porque quem vai julgar o ditador. Perfeito. O que acontece? O que acontece em relação aí, voltando novamente à questão do STF, de alguns ministros, né? Como sendo escolhidos assim como, digamos assim, a vidraça para se jogar pedra e se acirrar essa questão da politização da justiça. Aqui o STF, né, ele toma decisões importantes. Né? O STF, inclusive decisões que afetam a nossa vida. Né? Basta lembrar assim, que o STF tomou decisões importantes na questão da política de drogas, na questão da descriminalização do aborto, né? Na utilização de células-tronco. Então, assim, o STF ele toma decisões importantes, né, na nossa vida, e não é à toa que ele é escolhido como sendo, digamos assim, a vidraça, né, desses grupos bolsonaristas. Porque são questões, muitas vezes, que você tem ali, né, como, digamos assim, um contraponto, grupos religiosos que apoiam o presidente, né? Então, é muito cômodo para ele ter, digamos assim, essa instituição para ser atacada, porque aí você mantém, né, essa militância acesa, né, e isso, de alguma forma, não sei se digamos assim, a intenção, né, é tentar aumentar os seus votos, ou tentar
angariar mais votos nesse sentido quando você coloca essa instituição, né, em xeque, né? Uma instituição importante, como todas as outras, né? Como a própria Câmara Federal, né? A própria Instituto da própria Presidência da República, né? Congresso, de uma forma geral. Então, né? isso, até porque a gente vive num sistema tripartite, né? Onde os poderes eles são assim, independentes e harmônicos entre si. Né? E o judiciário é esse último poder que tem essa prerrogativa de fazer o controle de legalidade de todos os atos. Né? Então é importante que a gente mantenha assim, aí eu concordo contigo, na questão da gente, de alguma forma, repudiar discursos de ódio dessa natureza, né? Não só contra o Supremo, mas contra a própria presidência da República, né? Porque isso é muito ruim, né? Isso digamos assim, isso não agrega, isso não acrescenta. Né? A gente acirra. Não, e se há precedente para um, há precedente para todos, né? Perfeitamente. Uma hora pode ser o precedente, né? O perigo de é o precedente. Como o Cristiano falou, hoje a gente tem que calar, mas amanhã pode ser aqui. Você se recorda aí, é interessante trazer essa questão à tona, já que a gente está falando do Supremo, né? Quando ventilou-se que Dilma ia nomear, né, o ex-presidente Lula como sendo ministro da Casa Civil. Então, para ganhar o foro privilegiado, né? Perfeito, né? Então, assim, uma atribuição privativa da presidente, mas foi judicializada, né? Então, isso mostra a importância aí do STF enquanto esse órgão que faz esse controle de legalidade. Quando né? foi a favor deles, né, eles esquecem. Agora que é contra, aí não presta, né? Eu lembro quando o Barroso era o que? Perfeito. Da direita, pronto. Foi Bolsonaro entrar e Barroso criticar, pronto. Ele virou corrupto, safado, bandido. É interessante, né? Não há um pragmatismo. A questão aí, não há um pragmatismo, né? Nos posicionamentos, né? Que é uma conveniência. Grande, uma conveniência. Ricardo, muito obrigado pela sua participação conosco. Sempre frutífera. Eu que agradeço, né, Rali, o convite, né? Estou à disposição, né? Quando precisar. A gente poder fazer aqui esse debate, tentar esclarecer aí aos ouvintes, né? Essas querelas, né? Das quais a gente está aí observando. E é tudo muito imprevisível, a gente não sabe ainda até onde isso vai dar. É verdade. Até outubro. Até outubro, né? Vai ser. Muita água a percorrer. Assim, a pegada vai ser essa, né? É verdade. Agradecer, né, a todos os ouvintes da Rádio Shalom FM. Mais uma segunda abençoada. Quarta-feira estaremos aqui de volta. A partir de meio-dia. Obrigado, doutor, por essa explicação extraordinária. E vamos seguindo, né? Seguindo em frente e boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigado, queridos ouvintes, pelo carinho da audiência de vocês. E espero vocês quarta-feira, se Deus quiser. Estamos apresentando o Jornal Imparcial, sem meias verdades. Jornal Boa tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia. Shalom FM 87.9. A rádio que transmite a paz. Teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se a chama se apagar, as trevas reinarão. Se o nosso fogo for pra queimar o nosso irmão, com o ódio da Inquisição, Deus morrerá em nós. Mas se o nosso fogo for como o fogo de Atos 2, então por favor, Senhor, incendeia a luz.